Muito boa tarde, início de noite aqui na minha casa, meninas. Vocês não acreditavam que esse momento poderia chegar, mas ele finalmente chegou, né? E estamos aqui na última aula para alinhar cinco coisas mais importantes a respeito do que trabalhamos neste bimestre. Eu quero que vocês tenham foco nessas 5 coisas que nós vamos falar, ok? Para isto, basta você ir lá no Google Classes que você vai ter um conjunto de atividades que eu vou fazer um comentário, né? Então, você tem lá em atividades, você tem o dia 16/4, você tem o dia 23/4, você tem o dia 30/4 e assim por diante, ok? Isso que eu quero que vocês estejam atentos. O que é importante, então, no primeiro momento? Nós vamos falar o que eu quero dizer que nós tentamos tratar nessas aulas do segundo semestre foi isso. Que, como professores, nós, de alguma maneira, nos orientamos por algumas teorias pedagógicas que nos são passadas quando fazemos a graduação. E aí, ao sair da graduação, a gente entra para a prática, né? E essas teorias pedagógicas são conhecidas de alguma maneira por nós, ok? Então a primeira delas o que eu queria apontar é essa, né? Ligando com a nossa disciplina. A teoria tradicional e o que ela tem a ver e qual é a forma de avaliar desse modelo tradicional. Depois nós temos no dia 23/4, nós temos a teoria da escola nova ou renovada, e aí sim, se é uma teoria nova, uma teoria da escola renovada, como é que se dá o processo de avaliação nesse modelo pedagógico, ok? Depois, no dia 30, nós fizemos uma atividade para comparar, né? Para comparar a teoria tradicional com a teoria renovada, ok? Depois nós tivemos no dia 7/5, né? No dia 7/5 nós tivemos então a primeira aula, já que são 4 teorias, a tradicional, a renovada, e vem a tecnicista aí, né, dentro. Aí você tem as teorias progressistas, né? A teoria da libertação, de Paulo Freire, e aí você tem outras que que nós falamos no processo, né? Então são duas propostas pedagógicas alinhadas à ideologia liberal, que é a tradicional e a renovada, depois uma linha mais sociológica, filosófica, né? Que são as teorias progressistas, ok? E por fim encerramos na aula passada sobre os processos de avaliação que a BNCC adota, né? Que são a avaliação diagnóstica, formativa e somativa, ok? Então nós vamos estar falando disso na aula de hoje, ok? É isso que nós vamos... Então veja, voltando lá no dia 16/4, a chamada para a aula, né, que vai tratar da teoria tradicional, e o que é específico para a nossa disciplina é como a avaliação é encarada aí dentro, ok? Então, nesse sentido, está escrito lá, nesse sentido voltaremos ao texto, assista aos vídeos. Então, nós passamos um vídeo, né, para vocês, 2 vídeos lá, e o que é importante aqui, né? Primeiro, nós passamos um vídeo lá a respeito de instrumentos de tortura. Aí o vídeo falava de como que se torturava pessoas na Idade Média, e ele faz uma comparação de como que se dá o processo de avaliação, que é uma tortura, para muitos a experiência torturante, né? E aí também passamos um vídeo do Chaves, né? Com aquele estilo de professor tradicional, ok? Nós fizemos vários comentários, né? Que é a história, aqui eu estou destacando, a história das práticas educacionais. Realmente o aluno indisciplinado, sobretudo o aluno indisciplinado, e vocês assistiram o filme Sociedade dos Poetas Mortos com outro professor, ele corria um risco muito grande de apanhar, porque os instrumentos de avaliação, dentre os vários instrumentos, além do giz, além do livro, né, além da fala do professor, também, de alguma maneira, a punição, né? Então fazia parte, né,
alguém tinha perguntado lá, reprovação para aluno na aula disciplinada. Eu disse, sim, Ana, a reprovação para aluno indisciplinado era muitas vezes instrumento de vingança e em algum lugar hoje ainda funciona, ok? Aí vocês foram falando e eu fui destacando aqui, né? Qual é a maior... Aí assim, nós conversamos um pouquinho a respeito do tempo que nós estamos vivendo, né? De aula online, aí retomamos, né? Vocês falaram que a maior dificuldade nos dias de hoje é a concentração, porque em casa tem marido, tem filhos, né? Essa é a dificuldade. E às vezes a tecnologia também, por conta que às vezes a internet não funciona e por aí vai, ok? Mas o que é importante, deixa eu voltar aqui, né? O que é mais importante aqui. Então, vocês viram os vídeos, eu pedi para vocês fazerem destaques do vídeo, né? O que vocês destacaram? Que vocês ficaram horrorizadas, né? Que realmente o aluno apanhava e o filme trata dessa questão. Então, quais as práticas e instrumentos para corrigir um aluno disciplinado? Nós falamos, né? Vocês falaram, na verdade, viram no vídeo, na verdade. Temos que pensar que na escola tradicional, instrumentos de aprendizagem, além de giz e lousa e caderno e lápis, também a palmatória, tudo isso era legal. Hoje o conselho tutelar e as leis não permitem mais isso, tá legal? Aí vocês viram lá o conselho de classe, onde estava em jogo a reprovação de um aluno, e aí as professoras discutiram nesse vídeo, umas diziam, ela aprendeu alguma coisa ou não, e aí entrou uma discussão, é possível aprovar sem aprender, né? Então, aí eu coloquei essa pergunta. Agora pensa, a criança indisciplinada é uma coisa, e às vezes a criança com dificuldade, porque às vezes é as duas coisas. Uma mesma criança, ela é indisciplinada e ela tem dificuldade de aprendizagem, tá legal? E às vezes está dissociado, às vezes o aluno é apenas indisciplinado e outro tão somente dificuldade de aprendizagem, né? E elas, como é que se encara, como é que o professor vê isso, né? Então, Ana, eu coloquei aqui, Ana, a reprovação para aluno indisciplinado, ele foi usado muitas vezes, e às vezes até como vingança, certo? Agora, o aluno que tem dificuldade não seria vingança, mas seria uma injustiça, né? E aí, o que é importante eu estar falando para você aqui agora, vocês que não acompanharam a aula, primeiro, que tudo que nós estamos falando até agora é que a reprovação não é uma opção, ela não é uma opção, né? Claro que ela está disponível, na história da educação, ela está disponível, mas na verdade a avaliação tem que ter o foco na aprendizagem, ela deve servir para verificar o quanto o aluno aprovou e não para classificar o mais que teve maior dificuldade e até para reprovar, ok? Esse é a grande lição que nós falamos aqui nessa aula, ok? Então, apenas um detalhe aqui, por exemplo, olha aqui, alunas, atenção alunos, esse é um dos temas centrais do nosso curso. Né? Qual? Segundo os estudiosos do assunto, educadores respeitados, entre eles Cipriano Lucchesi, que é o nosso texto 2, entre aspas, passar o aluno sem que ele saiba de fato, não é o trabalho da educação, mas também reprovar, isso não funciona. Então qual é a solução? E aí vocês falaram, né? Que na verdade é criar novas estratégias. O que nós estamos passando hoje, de fato, é um exemplo disso, né? Tem alunos que têm dificuldade e nós estamos estendendo o tempo. Por exemplo, o que não dá para fazer é dizer assim, ó, o que você vai fazer comigo? Não vai fazer com você nada. Nós vamos encontrar um meio para que você apresente uma produção, se você também se responsabilize pelo seu conteúdo. É disso que se trata. Então, veja, dando sequência aqui da nossa revisão, no dia 23/4, nós tratamos desse assunto aqui, modelos de avaliação da aprendizagem segundo as diferentes teorias pedagógicas. Ora, isso levou todo o nosso segundo bimestre, né? De quais teorias nós estamos falando? Veja, esse texto 3 aqui, ele traz essa informação, né? Olha aqui, ó, tendências pedagógicas e avaliação. Ali no dia 16 falamos lá da concepção tradicional. Aí retomamos nesse texto a concepção tradicional. Olha, no 1.1, concepção de educação e avaliação, pautada na pedagogia tradicional. Quando eu sigo aqui no 1.2, concepções de educação e avaliação, né, pautada na pedagogia renovada da escola nova. Perfeito? Aí, seguindo 1.3, olha aqui no cantinho. Então, ó, concepção de educação e avaliação
pautada na a pedagogia tecnicista, que faz parte da escola renovada, ok? Aí 1.4, a concepções de educação e avaliação pautada na pedagogia. Veja, eu estou falando de concepção e avaliação. Tal concepção tem um modo específico de avaliar e assim por diante, ok? Então, e a pedagogia progressista tem aí, se desdobra em 3 também, ok? Então, voltando aqui à nossa conversa. Então, dando sequência a essa nossa revisão, no dia 23 eu dei uma atividade, né, para que a gente possa, para que pudéssemos corrigir no dia 30/4. E a atividade era esta aqui, ok? E aqui eu já vou resumindo o conteúdo das aulas, ok? Por exemplo, na pedagogia tradicional, né? Então, o que é importante aqui é o foco no tipo de avaliação que é feito lá. Então, o que avaliar dentro da concepção tradicional de educação, né? Então, reproduzir conteúdo, memorizar, né? Eu lembro que até falei com uma outra aluna que o problema não está em memorizar ou talvez em decorar. Por quê? Porque hoje também se fala muito, não pode decorar, não é disso que se trata, né? A questão é ficar no decorar pelo decorar. Alguém até disse assim, é verdade, até para que a gente possa cantar uma música, de fato, né, uma música que já toca aí, nós precisamos decorar. Só que aí a gente cria em cima com o nosso jeito, com a nossa possibilidade. Então é disso que se trata também. Eu preciso saber a base do somar, do dividir, do multiplicar e do subtrair, para aí então eu poder construir a equação de segundo grau. Então o problema é que na escola tradicional, né, você tem simplesmente a cópia fiel daquilo que o professor falou. Então o que é avaliar? É reproduzir conteúdo. E isso tinha assim... acabava tendo a possibilidade de você hierarquizar. Aquele que acertou mais fica, talvez, senta na frente, aquele que ou então o contrário, né? Você vai demarcando os mais inteligentes e os menos inteligentes, ok? Segundo, explique o objetivo e a função desse modelo de avaliação, também utilizado pelos jesuítas, que é o primeiro modelo de educação que nós tivemos aqui no Brasil, 500 anos de descoberta, é o modelo religioso, mas esse modelo tradicional. Então tá aqui, ó. Qual é o objetivo? O objetivo era classificar, era medir a quantidade de conhecimento memorizado, né? Ou decorado, né? E valorizando apenas os aspectos cognitivos, né? Em detrimento dos afetivos e por aí vai, ok? E da criatividade da criança. Já a pedagogia renovada ou escola nova, né? Qual é a concepção que o Anísio Teixeira defendia, já ampliando, indo além, né? Pensando numa escola mais democrática, ok, né? Defendia uma escola nova, né? A escola nova, laica e gratuita para todos, e portanto aí você tinha uma didática diferente, portanto a avaliação seria diferente, porque deixa de ser o professor o centro, né, de todas as coisas como é na escola tradicional, e se volta para a criança, para a forma como ela aprende, né, e como ela desenvolve os seus conhecimentos. Segundo o texto, a promessa de inovação, escola novista, não deu muito certo. Enfim, nós colocamos essa pergunta, né? E foi descaracterizada por falta de investimento. Nós estamos vivendo um pouco isso nos dias de hoje. Nós tínhamos nos últimos 3 governos promessas e tal, e mesmo esses governos que passaram, não conseguiram cumprir. Colocaram a meta, mas não cumpriram. E aqui também nós estamos basta olhar com cuidado, nós vamos ver que algo está acontecendo, né? Entre o legal e o real da educação, ok? E depois eu pedi para que vocês fizessem uma pesquisa para que você pudesse ter uma visão um pouco mais crítica a respeito da escola tecnicista, ok? Mas voltando aqui, a escola nova. Falta de investimento financeiro, estrutura física, aquisição de materiais e equipamentos. Né? Como agora, veja agora, nós estamos com uma necessidade social, aparentemente, para quem tem o computador, tudo está resolvido. Mas essa situação revelou o apartheid social que nós vivemos. Uma parcela grande de estudantes não tem o equipamento adequado, ou nem tem o equipamento, um computador adequado, um celular adequado, para poder acompanhar as aulas.
na verdade? Então aí revelou, né? Agora, como todos precisam estar isolados, então uma aula por meio dessas tecnologias seria adequada. Mas quem tem esses equipamentos? Então, uma parcela pequena. Então, veja que o educacional está atrelado ao social, ok? É isso que eu quero estar pontuando agora. Sequência, então, né? Então falamos do modelo tradicional e como é a avaliação. Falamos da escola renovada e tecnicista e como se dá o processo de avaliação. No dia 7/5 nós entramos então para as teorias pedagógicas progressistas, né? Olha, introdução às teorias progressistas, e aí o que é importante frisar aqui, você olhar lá no texto 3, né? Que as teorias tradicionais, né, seja ela religiosa, seja ela liberal, né, elas não questionavam o ambiente social no qual o aluno vivia. O aluno tinha que, na verdade, aprender certos conteúdos universais, né, de história, de geografia, né, de português, matemática, enfim, né, mas não se questionava se essa formação iria promover a igualdade social, onde esse adulto iria atuar com esses conteúdos. E aí então vem as teorias progressistas, que inclui, né, dentro do seu conteúdo a visão social e política, né? Então daí que é importante vocês perceberem esse aspecto, né? Então o que é importante aqui? Apenas para relembrar a memória de vocês, nós vimos aqui vídeos do Paulo Freire, né? Dois vídeos, e vocês viram como é que ele começou um processo em Angicos, no Rio Grande do Norte, né? Como é que ele começou, texto 3, tudo, né? E aí nós apresentamos uma atividade, mas deixa eu ver o que tem mais aqui. Lá no fórum, dentre as coisas que nós falamos, depois de vocês verem o vídeo, está aqui a Débora, né? Né? Até coloquei sim. Pedagogia tradicional, ela não ensina a ler e escrever para libertar o sujeito, já que é a memorização pela memorização, mas ensina o sujeito um conjunto de conteúdos para ajustá-lo à sociedade, né, desigual e injusta como nós estamos vivendo hoje. É claro que quem sabe mexer melhor no computador hoje, ele tem, dentro do contexto social, ele passa, se ele aprendeu isso em algum lugar, a concorrência no emprego, ele sai na frente. Mas a pergunta ele vai realmente ganhar o suficiente para sustentar a família dele? Então a questão é um pouco essa, né? Já a pedagogia libertadora alfabetiza e revela ao sujeito quem ele é nessa engrenagem social. Por isso que a pedagogia progressista, todas elas, fala de uma educação, de um conteúdo significativo. Quer dizer, o menino não aprende, no tradicional aprende o que é fazenda. O que é a fazenda? Eu, por exemplo, fui alfabetizado e tinha que aprender a palavra fazenda, mas eu não sabia o que era fazenda. Agora, se eu estou numa pedagogia progressista, fazenda, quem é o dono da fazenda? Eu vou aprender que tem classe social. Tem o dono da fazenda que os trabalhos e aqueles trabalhadores da fazenda, os camponeses. Né? Qual é o salário do camponês? Quer dizer, tem todo um contexto social de consciência, de conscientização, que as pedagogias progressistas trazem uma educação mais qualificada, mais significativa, ok? Né? Claro que a pedagogia libertadora foi banida lá naquele contexto do filme que nós passamos, né? E depois pelo regime militar, né? Onde já se viu ter uma educação de qualidade e que todas as pessoas possam estar conscientes dos seus direitos e de que elas podem participar dos destinos da cidade da onde elas moram, do local onde elas moram. Então, sequência. Então, dentro dessa concepção agora das teorias progressistas, o que é importante aí, né? Eu dei uma atividade para vocês. Então, qual é a concepção de educação? Então, primeiro, concepções de educação e avaliação pautada na pedagogia progressista, tá? Então, qual é a concepção de educação em linhas gerais da pedagogia libertadora? Bom, qual é a concepção? Considera, em primeiro lugar, a realidade, aqui, a realidade social dos alunos,
de onde também que também nessa realidade é fonte dos conteúdos que serão ensinados. E propõe, então, compreender criticamente a realidade. Então, essa teoria, essas teorias progressistas, elas propõem que o aluno possa não só aprender a ler, mas o significado do aprender a ler dentro de um contexto social, ok? Segunda pergunta, as pedagogias libertadora, libertária e crítico-social dos conteúdos possuem concepções de educação, políticas comuns, né? Fale um pouquinho. Então, todas são teorias críticas, né, da pedagogia, né? São teorias, elas são críticas das pedagogias tradicionais, tanto a tradicional religiosa quanto a liberal, ou mesmo a tecnicista, perfeito? São também críticas dos modelos políticos autoritários, né? Na época lá do regime militar, nós tivemos o Mobral, né? Todas elas defendem uma educação para transformar as desigualdades sociais, na verdade. Então, a ideia é mais ou menos essa. Educação para quê? Para as pessoas possam poder comer, vestir, na verdade, poder, né, aprender com qualidade, na verdade. Então, é um pouco isso, tá? Terceira pergunta, né? As pedagogias progressistas também falam da origem dos conteúdos. Sim, a origem dos conteúdos é o contexto social. Na verdade, essa mistura, sobretudo, né, a pedagogia crítica social dos conteúdos, ela trabalha essa ideia que a gente tem que trabalhar os conteúdos locais, mas também os conteúdos fora desse contexto cultural de outras culturas, mas que é partilhado pela sociedade como maneira geral, pelo mundo científico de maneira geral, né? Então, nas pedagogias progressistas, os conteúdos são encarados e trabalhados de quais maneiras? Processo de intervenção do professor como mediador, né? Então, não é né, ele adota, claro, a pedagogia nova lá de olhar para o aluno, porque por isso vai considerar a realidade social do aluno, né? Mas o professor é um mediador, o professor deve ter domínio do conteúdo e de didáticas adequadas, né? Para trabalhar com esses alunos. Pô, se eu estou trabalhando na periferia, como é que eu adapto essa linguagem? Se eu estou trabalhando com indígenas, né? Se eu estou trabalhando com quilombolas, né? Então defendem práticas educativas que favoreçam o diálogo e a reflexão, né? Seja o cimento, a reflexão e o diálogo seja o cimento desse processo. Seja na avaliação que privilegia a função diagnóstica, contínua e formativa. Veja, eu já toquei, mas não tinha tocado de maneira específica sobre essa questão do tipo de avaliação, que não só punitiva, mas uma função diagnóstica formativa, ok? E só para relembrar, né, essa questão do contexto, a importância do olhar do professor. Eu lembro que a gente estava no meio ali do bimestre, então no dia 14/5 eu fiz uma aula meio de catarse, né, para que vocês pudessem falar o que estava sentindo com esse isolamento. Coloquei uma música do Chico Buarque, Roda Viva, lá no começo, e maçãs, né, ando devagar porque já tive pressa, e vocês falaram um pouco a respeito disso, ok? Depois nós tivemos feriado. E aí no dia 28/5, né? No dia 28/5, coloquei lá, objetivo, discutir conceitos e práticas de aprendizagem. O que é importante aqui nessa aula, né? O que é importante aqui? Deixa eu apontar para vocês aqui. Quais competências a serem ensinadas aos alunos? Qual que é a ideia aqui? A ideia é que disciplina e conteúdo, essa ideia, eu estou tentando ligar aquilo que eu falei, olha, a reprovação não deve ser uma punição, não deve ser não deveria nem existir, mas deveria ter o compromisso de, por meio dos instrumentos de avaliação, seja ele qual for, uma tarefa, um filme, avaliar o que o aluno, diagnosticar o que o aluno aprendeu e verificar, porque nessa nova concepção do Lucchesi, que é a nossa referência, os instrumentos de avaliação e o resultado que ali é o resultado também do trabalho do professor. O quanto o professor conseguiu ensinar, conseguiu entender o aluno, né? Então, conteúdos e disciplinas são sempre meios para desenvolver competências e habilidades, né? Que nós passamos nesse vídeo, a BNCC na prática, né? Então, trabalhamos um pouco esse aspecto. Deixa eu olhar lá se tem alguma coisa interessante que nós conversamos. Apenas para que vocês possam localizar, dia 28/5, BNCC, aprendizagens e avaliações. Então veja, como eu gosto muito de revisões, acho que é importante, né?
avaliar o processo, nesse dia, no fórum, eu coloquei aqui, moçada, quando iniciamos esse curso, antes de mais nada, tratamos de limpar nossa compreensão a respeito sobre avaliação, né, a palavra avaliação. Então falamos uma coisa importante sobre esse termo, que é a natureza. Todas as pessoas fazem avaliação, avaliam o tempo todo, fazem comparações. É da natureza humana avaliar tudo, o tempo todo, né? Que a avaliação, né, tem esse aspecto no processo tradicional, né, muito complicado, né? Falamos de diversas concepções de teorias, né, pedagógicas e seus modos específicos de avaliar. Falta falar de conteúdos e avaliações. Hoje falaremos sobre conteúdos tendo como pano de fundo a BNCC, ok? Então, o vídeo que eu coloquei para vocês, a BNCC na prática, o autor, né, que é o entrevistado, que é o professor Nilson José Machado, da USP, né, ele fala que a palavra competência, ela sempre foi trabalhada desde a escola tradicional, né? A competência lá, na verdade, era memorizar de alguma maneira. Então ele diz, de maneira geral, sempre foi trabalhado competência. As competências básicas a serem desenvolvidas era o ler, o escrever e o contar. Seja contar uma história, seja o cálculo, somar ou dividir, subtrair. Só que agora, na BNCC, ele trabalha que as competências agora são 10. E ele diz assim, olha, basta você trabalhar 6 delas que você dá conta de desenvolver. Então a ideia é, os conteúdos devem desenvolver habilidades, os conteúdos, as disciplinas, os conteúdos, né, das disciplinas, devem ajudar a desenvolver competências e habilidades nos estudantes. E é isso que deve ajudar a melhorar a qualidade da educação, ok? Apenas para frisar, os 3 pares, a BNCC fala 10, ele fala, basta 3, né? Que é expressão e compreensão, expressão de si e compreensão do contexto do outro, né? Argumentação e análise, capacidade de análise, e contextualizar e abstrair, são essas 6 aqui, depois vocês aprofundam. Ok? E a última aula que nós tivemos, dia 4/6, nós entramos então de maneira muito específica, né, sobre a avaliação diagnóstica, formativa e somativa, né, que são ferramentas que o professor deve utilizar, tá? Então você pode usar um filme, um texto, seja lá o que for, né, um problema para diagnosticar, ver o que ele sabe e o que ele não sabe, né? Depois fazer, né, como eu costumo fazer durante o processo das aulas desse semestre, né, fazer verificações por meio de um questionário e a gente corrige, na verdade. E agora nós teremos a somativa no próximo dia, a próxima quinta-feira que vem, ok? Então eu gostaria que vocês estivessem atentos a esse conjunto de conteúdos desse segundo bimestre, tá bom? Então que bom que nós chegamos nesse momento. Então vamos lá, logo mais estaremos juntos, ok?